Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o tema do post dessa semana. Foi bem polêmico, vários comentários e eu gostaria de desenvolver um pouco mais sobre esse assunto. Me veio essa ideia de fazer um vídeo justamente para que a gente conseguisse um diálogo aqui e chegasse a uma conclusão um pouco mais leve, vamos dizer, de tudo isso. Bem, gente, o que foi o post dessa semana, né? Para quem algoritmos não é cronológico, a gente já sabe disso. A gente recebe de acordo com a questão de engajamento, das curtidas, dos outros perfis. Então, para quem tá chegando agora e não tá sabendo o que aconteceu, vai dar uma olhadinha lá no meu feed por completo, que você vai ver que o último post dessa semana foi falando sobre: você precisa realmente de um designer? Será? E aí eu queria salientar alguns pontos sobre esse assunto. Lá eu falo muito sobre a identidade, sobre você, profissional autônomo, entender quem é você dentro desse seu negócio, entender que energia tem, que essência tem lá dentro. Isso, de forma alguma, descredencia o seu designer. Que se você tem ou está na etapa de ter, tá perfeito e tá tudo bem e é esse o caminho. Mas acontece que na realidade muitas pessoas não têm acesso a esse trabalho, não por simplesmente não tenho condições financeiras. A gente sabe que isso é muito mais um boicotador, é mais uma bengala, uma desculpa. Essas são as questões que às vezes eu bato nessa tecla, que chegou e chega muito profissional em mim com o intuito de querer, eu quero um design assim, eu quero uma identidade assim. E muitas vezes não tem a menor noção de como que vai explorar isso nas redes sociais, na internet, no seu site, enfim, no desenvolvimento da sua estratégia. Esses pontos são extremamente relevantes. Antes da gente pensar em colocar uma marca, um design lá fora, a gente tem que pensar da base. Como é que é o meu negócio? Como ele é estruturado? Quais são os meus objetivos? Quem são o meu público-alvo? Quem é ele? Para quem eu estou conversando? Isso tem a ver comigo? Porque aqui a gente pode falar que a gente tem cliente em potencial que não tem a ver com a gente e a gente tem clientes que tem tudo a ver com a gente. Então, assim, avatar, como a gente chama, pode ser o estereótipo de nós mesmas, com todas as nossas características e gostos, que vai ser muito mais fácil para você desenvolver o seu conteúdo, assim como pode ser uma pessoa totalmente oposta. Mas nas duas formas, precisa ter a sua cara, a sua identidade. Eu, por muito tempo, pensei que o design era tudo, porque eu era uma designer, somente designer. Eu era paga para fazer um projeto, uma identidade visual, entender o briefing, fazer o máximo e o meu melhor, entregar o produto e não pensar no desenvolvimento do restante, de como aquele projeto ia acontecer, porque tinha alguém ali na ponta para desenvolver o marketing disso, ou antes, né, que já estruturou isso. E aí faz muito sentido quando a gente está falando, por exemplo, de uma companhia, quando a gente está falando do mundo corporativo, quando a gente está falando de uma pequena empresa, tá, inclusive, onde precisa, sim, desenvolver isso com mais agilidade, onde precisa com mais seriedade, com mais credibilidade. Mas quando eu estou falando para o autônomo, o meu ponto aqui e o meu objetivo é atingir esse meu avatar, que são pessoas que por muitas vezes acham esse serviço muito caro, fica fora do alcance e que na realidade usa essa desculpa lá de que eu não tenho alguém para fazer meus posts nas redes sociais, eu não tenho uma marca, eu preciso de tudo bonitinho, perfeitinho para colocar o meu negócio para rodar. E não, você não precisa ter tudo bonitinho, perfeitinho para colocar o seu negócio para rodar. Eu, por experiência própria, pelas consultorias que eu já fiz, como designer e como uma profissional do marketing hoje, atuando nas duas frentes, te garanto que essa mentalidade não é mais utilizada hoje.
A gente hoje pensa no todo, na base, na construção dessa estrutura, e depois eu me encontro dentro disso e eu exponho isso para fora. É nisso que eu acredito, é nessa linha que eu gostaria de trazer para vocês com todo o meu conteúdo, e eu achei maravilhoso o desenvolvimento desse assunto, porque me deu vários insights e ainda me aguçou mais a explorar isso com vocês, porque é uma coisa que está muito enraizada dentro de mim, nessa junção, nessa união dessas duas frentes, onde um não anula o outro, mas também não nos deixa parado. Tá bom? Foi muito bom esse bate-papo, eu quero trazer mais esses assuntos com vocês para a gente conversar sobre essas teorias e não só na prática, dentro aí do nosso canal e aqui das redes sociais. Um beijo, tchau!